Então, o livro de Gênesis, capítulo 22. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, pede emprestado a Bíblia. Depois destas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, não tentou, viu? Provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: estou aqui, Senhor. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, e tomou 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao 3º dia levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Aleluia! Abraão pregou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho, levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, meu pai. Abraão respondeu: estou aqui, meu filho. O que é, meu filho? Isaque perguntou: meu pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o holocausto? Onde está o carneiro para o sacrifício? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos, lado a lado. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar, arrumou a lenha e depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. Estendendo a mão, pegou a faca, a machadinha, e a levantou para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor, o anjo de Adonai, bradou, diga bradou, gritou, falou em voz forte, falou em voz alta, desde o céu: Abraão, Abraão! Ele respondeu: estou aqui, Senhor. Então o anjo lhe disse: não estendas a mão contra o moço, não lhes faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, porque se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor gritou, bradou, falou alto novamente, pela 2ª vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e te multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos, e levantando-se seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Ó Deus, nós nos entregamos a Ti. Ó Deus, esta palavra é proclamada nesta noite pela 2ª vez.
Ó Deus, e nós cremos que o Senhor tem uma característica peculiar, pessoal, incomum, para cada culto, para cada momento. E o Senhor tem uma palavra para cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui neste culto. Senhor, eles não vieram passear. Aqui não tem lugar, não tem nada de interessante para se passear. Eles não vieram ouvir um grupo musical, porque não são pessoas elaboradas e feitas para se apresentarem em grupos musicais. Foram adoradores que apresentaram louvores ao Senhor. Eles não vieram aqui ouvir um pregador, porque eles vieram aqui, Senhor Deus, escutar a palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, em nome do anjo de Adonai, nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor se mostre neste lugar de forma poderosa. Que o Senhor desça e visita cada um de nós segundo as nossas necessidades. O Senhor nos supra e nos ensine nesta noite, Senhor Deus, como agradar o coração do Pai, como emocionar o coração de Deus, como alegrar os céus nesta noite, Senhor Deus. Por favor, Jesus, não queremos usar palavras impressionantes e nem trazer a impressão aos outros de uma palavra forte, ou uma palavra de condenação, de acusação, mas uma palavra de alegria, uma palavra que faz festa no coração e faz festa no céu. Nós pedimos, Senhor, que tome conta agora do nosso coração, do meu coração e do coração do meu irmão, da nossa mente. Senhor, todo o espírito que atua no coração e na mente para divagar, dispersar, desorientar, o Senhor cancela essas forças, essas setas, no poder do nome de Jesus, meu Pai. E o Senhor cerca este ambiente com a tua bênção, com a tua graça, com a tua proteção, com o teu olhar divino. O Senhor se faça presente, tocando em cada pessoa neste momento, Senhor, de tal forma que ninguém sinta necessidade de sair, de beber água, de ir ao banheiro, de olhar para o celular, absolutamente nada, Senhor. Que seja a tua palavra o lugar de colocarmos os olhos nesta noite. Fala conosco, Senhor. Nós estamos precisando desesperadamente de uma palavra que nos mude hoje. Em nome de Jesus. Amém. Incrivelmente, nós temos maneiras diferentes de olhar os dois testamentos, a Bíblia Sagrada. O novo convertido, se ele vai ler o Antigo Testamento, ele tem dificuldade, não é verdade? Algumas pessoas mais maduras ainda têm dificuldade até hoje, depois de muitos anos, de ler o Antigo Testamento, por causa do seu conteúdo e alguns escritos. Mas, sobretudo, há uma coisa no Antigo Testamento que ela é passada com uma certa impressão e é um absoluto equívoco. Há uma ideia de que o Antigo Testamento apresenta um Deus impessoal, um Deus distante, um Deus que não se comunica, que não se envolve, que não se intimida, se torna íntimo com as pessoas. Essa é uma ideia que pode ser transmitida através das características de Deus, que a gente chama de atributos incomunicáveis, que são eterno, Deus é eterno, infinito, insondável, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberano Senhor. E de fato, nesse aspecto, ele fica na eternidade, no insondável. Mas esse mesmo Deus que tem essas características, ele tem a característica que nós chamamos de atributos comunicáveis, que é verdade, santidade, que é amor, compaixão, misericórdia. E esses atributos são conferidos a nós, e através deles eles são comunicados a nós.
Então, desta forma, por um lado parece que Deus é distante, e por outro lado, claramente, Deus é presente no meio de nós, no Antigo e no Novo Testamento. A presença desse Deus se faz tão fortemente clara, já no tempo de Jesus, que quando Jesus está por se batizar, e naquele momento do Monte da Transfiguração, pelo menos 2 vezes o Senhor Deus aparece e ministra uma palavra aos ouvintes, dizendo, quem se lembra a palavra que o Senhor aparece? Fala. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, é a minha alegria. Este é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. No Novo Testamento, esse Deus distante, esse Deus que parece que não se comunica, ele é visivelmente mostrado na pessoa de Jesus. E aí sim nós vemos o Jesus que toca, o Jesus que abraça, o Jesus que beija, o Jesus que tem compaixão, o Jesus que deixa ser tocado em seu coração, que João põe o ombro, o ouvido, ouve a batida do seu coração, o Jesus que diz que está doendo, que está com fome, o Jesus que se relaciona conosco. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, e nele nós podemos conhecer a Deus bem de perto. Todavia, olhando para alguns personagens do Antigo Testamento, há vários personagens que nós poderíamos mencionar aqui, que eles tiveram mesmo no Antigo Testamento uma comunicação, um envolvimento muito próximo de Deus, que encantava o coração de Deus, alegrava o coração de Deus, emocionava Deus. Eu quero citar pelo menos 2. Moisés era um deles, que falava frente a frente com o Senhor, e conversava com o Senhor como se estivesse dando conselho ao Senhor. Isso não é bom fazer não, é melhor não fazer assim em alguns momentos. Outro momento ele diz, deixa eu ver sua face. Moisés tinha uma intimidade tão extraordinária com o Senhor. O outro é o nosso grande, ilustre, conhecido rei Davi, que teve suas experiências especiais com o Senhor, tanto nos campos de batalha, onde foram produzidos seus maiores salmos, e ao fazer os seus salmos, ele tinha suas maiores experiências de convivência com este Senhor pessoal, esse Senhor que se aproxima, esse Senhor que fala e que ouve. O nosso capítulo 22 tem um personagem chamado Abraão, que talvez seja um desses, depois de Moisés, que mais teve experiência pessoal, comunicou com esse Deus, esse Senhor Adonai, esse Senhor do Antigo Testamento. E nesse texto que nós lemos aqui de Gênesis capítulo 22, este assunto será estudado na célula. Quero desafiar você a não perder a célula, a estudar esse texto, a ler cada versículo, procurando visualizar cada fala de cada um desses versículos, especialmente até o verso 11, até o 10, onde o Abraão está levantando a machadinha para sacrificar o Isaac. Tente visualizar cada uma daquelas falas. Verso 1, o Senhor falando, Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Verso 2 em diante, Abraão tomando as providências imediatamente. No outro dia, Abraão se levanta muito cedo e vai. No terceiro dia, Abraão já está visualizando a região do Monte Moriá. São cerca de 70, 80 quilômetros de onde Abraão está, onde ele vai. Andam cerca de 25 quilômetros por dia, e ao terceiro dia Abraão está lá. Olha esse detalhe do Abraão. Ele deixa os seus servos aqui e diz, fiquem aqui. Eu e o Isaac vamos ali naquele monte que o Senhor nos mostrou, e nós vamos adorar, e nós voltaremos. Mas o verso 1 diz o quê? Vai lá naquele monte e sacrifica. Profeta está profetizando que ele vai sacrificar o filho e o filho vai ressuscitar. Olha este quadro.
Abraão de um lado, o Isaac do outro, os dois andando juntos. O Isaac olha para o pai e diz: papai, a lenha está no meu ombro. Você está com a machadinha e está com fogo, com a pedra que produz fogo. Cadê o carneiro? Já parou para imaginar este quadro? Se você, o que você responderia? Então é neste ambiente, na nossa lição, nós estamos chamando o nosso estudo de emoções fortes na terra e nos céus. Nossa abordagem hoje aqui é mais a emoção no céu, com o anjo do Senhor. A partir deste verso 11, quando o anjo grita, fala alto: Abraão, Abraão, não faça isso, para tudo, Abraão. Para tudo, agora sei que temes a Deus. Não me negaste o teu filho, a quem tu amas, teu único filho. Neste momento há uma emoção nos céus, neste momento o anjo do Senhor, uma figura de Jesus apresentando no Antigo Testamento, e o texto está carregado de forte emoção. Primeiro com um grito, bradou, falou em voz alta, em voz forte, a repetição do nome: Abraão, Abraão. A ordem estabelecida com vigor: não faça isso, Abraão. E a expressão humana, Deus se humanizando: agora sei. Surpresa, agora sei. Deus falando isso: agora sei. Agora sei que temes ao Senhor. É como se o Senhor estivesse dizendo: agora sei que você sabe que eu sei, e nós sabemos que você teme ao Senhor. Os céus tomados de alegria e de emoção pela atitude de um homem comum como eu e como você. E é este pensamento que eu gostaria de deixar com você hoje, nesta noite. A respeito de um coração emocionado, ou o coração emocionado do Pai. Diga comigo: o coração emocionado do Pai. É o coração de Deus, o coração do anjo do Senhor, emocionado com a atitude de um filho. Ele diz: eu sei agora que temes ao Senhor. A palavra temer ao Senhor, temor do Senhor, ela tem ideias que a gente sabe o que é. A gente poderia dizer que uma pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa quebrantada, é uma pessoa sensível à voz de Deus, uma pessoa que anda atenta ao que o Senhor fala. Mas a palavra temor do Senhor, ou temente ao Senhor, tem a ideia de reverência a Deus, de respeito, de honra a Deus, um receio, um medo saudável de entristecer, de aborrecer o Senhor. Eu não quero aborrecer o Senhor. Me dá tristeza em pensar que vou aborrecer o Senhor. Abraão é esse tipo de pessoa. Então eu queria deixar com você 3 tipos de obediência que há neste texto, que revela o temor do Senhor no coração de Abraão, que alegrou, que emocionou o coração do pai. A primeira obediência é a obediência imediata e silenciosa. O coração do pai ficou extremamente impressionado com a maneira com que o Abraão reagiu à palavra que ele deu. O Senhor parece que cutuca com vara curta o Abraão. Diz: pega o teu filho, o seu único filho, o filho que você ama. Parece que o Senhor quer lembrá-lo de todas essas coisas. E leva-o a um monte que eu vou te mostrar, e sacrifica-o. Oferece-o a mim em sacrifício.
E o Abraão, queridos, diz o texto que ele não pensa duas vezes. Abraão talvez não tenha dormido aquela noite, mas ele tomou todas as providências no mesmo dia. Ele separou 2 servos, ele separou um animal, ele pegou a lenha, ele mandou o servo cortar, ele ficou observando o servo cortando a lenha, ele preparou a pedra para produzir o fogo, o material para produzir a tocha de fogo. Ele preparou tudo e no outro dia, bem cedo, o Abraão está indo embora, está imediatamente saindo. Não deixa para depois, não murmura, você não ouve a voz do Abraão criticando. Você não ouve, o Abraão podia ter aberto o coração com a mulher dele. Sara, o Senhor acabou conosco. Sara, o Senhor não é o que nós pensávamos, Sara. O Senhor nos deu filho e agora Ele pediu filho. Já estou lá com o animal pronto, arriado. Vou levá-lo ao monte para sacrificá-lo ao Senhor. O Abraão podia ter falado com o seu antigo, seu servo. Eliezer, você é meu parceiro, você nasceu aqui em casa. O que o Senhor fez comigo, que eu vou ser agora sem meu filho. Abraão não abre a boca. Abraão obedece silenciosamente, imediatamente. Isso agrada o coração de Deus. Quantos de nós recebem palavras de Deus? Quantos de nós leem a palavra de Deus? Ouvem o ensino do Senhor, sabem que é para ser obedecido e a gente deixa para depois. Eu falei no primeiro culto que há 3 maldições que nós normalmente temos como brasileiro e elas precisam sair da vida do crente. A primeira delas é o jeitinho brasileiro. A meia verdade, a meia mentira, a mentira inteira, os conchavos para conseguir as coisas de forma fácil. O jeitinho brasileiro. Há uma obediência imediata para a gente quebrar esta maldição na vida da gente. A segunda coisa que é própria do brasileiro é deixar para amanhã, deixar para depois. Amanhã eu faço isso, amanhã eu começo a minha dieta, amanhã eu vou matricular na academia, amanhã eu vou começar o vestibular, amanhã eu vou começar a leitura bíblica, amanhã, mês que vem, eu vou entregar o dízimo, eu vou ser fiel no dízimo, eu estou ouvindo que tem que ser fiel, e tem 3 anos que eu estou nessa igreja, eu ouço todo domingo, mas mês que vem, eu vou ser fiel no dízimo, o mês que vem, eu vou começar a abençoar o projeto que vão estender, o mês que vem, essa é uma maldição do amanhã. Abraão nos ensina que alegra o coração do Pai é hoje. É hoje, você ouviu o ensino hoje, a palavra mexeu com você hoje, é para você obedecer hoje, não é ontem. E o terceiro erro brasileiro, que é uma maldição, é motivo de riso lá fora, é que o brasileiro só chega atrasado aonde vai nos seus compromissos. Você chega atrasado no culto, você chega atrasado na célula, você chega atrasado no seu momento de encontrar com o Senhor, você chega atrasado na escola de formação, você chega atrasado na noite da bênção, você chega atrasado no seu funeral. Não dá, né? É o único que não dá. Obediência imediata agrada o coração de Deus. A segunda obediência que aparece no texto, que alegra o coração, que emociona Deus, que faz Deus gritar com Abraão, se alegrar, os anjos tocarem trombeta. Irmãos, eu imagino aquele monte, uma festa, uma coisa especial, tremenda, trombetas tocando, anjos batendo palma, danças celestiais ao redor daquele monte. É que Abraão, ele tem uma obediência inquestionável. Diga comigo, inquestionável. O Abraão, segundo Flávio Joséfo, que é um historiador do 1º século, é um historiador muito respeitado entre os judeus. Sua
sua influência e sua cultura e seu conhecimento a respeito da tradição oral, isto é, o que vem falando de pai para filho entre Israel. Flávio Joséfo é uma autoridade nisto, e ele fala sobre Abraão, ele fala algumas coisas, e eu vou mencionar por 2 vezes. Uma das coisas que ele fala sobre Abraão, que Abraão é um homem inteligente, um homem culto, um homem muito influente. A sua relação com Deus torna um homem fortemente fluente na sua fala, tanto que você vê o Abraão, logo que ele vai para Gerar, ele está perto do rei, ele vai para o Egito, ele está perto do rei, e os reis estão interessados na esposa dele. O ambiente com que ele vive é no meio de pessoas influentes, e o Abraão está sempre falando e influenciando a respeito de Deus. O Flávio Joséfo conta essa história. Então, o Abraão, sendo um homem influente, irmãos, ele tinha 200 razões para começar a questionar o Senhor. Começar a falar com o Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com ele. Ele podia dizer: Senhor, o Senhor me chamou de longe. Há cerca de 50 anos atrás, o Senhor me chamou lá em Ur dos Caldeus. Eu estava lá muito bem com meus pais, minha família, os meus deuses. O Senhor me chamou lá para uma nova história. O Senhor construiu a minha história e agora o Senhor quer me derrubar? Ele podia ter falado com o Senhor: Senhor, depois que o Senhor me chamou, o Senhor um dia chegou perto de mim e falou assim: vou te dar um filho, você quer? Eu pedi ao Senhor filho? Eu falei que o Senhor tinha vontade de ter filho? Por que o Senhor me ofereceu e agora me toma meu filho? Abraão podia ter falado isso. Abraão podia ter dito: o Senhor encheu meu coração de esperança. Quando o Senhor chegou aquele dia aqui em minha casa, minha mulher estava lá perto da tenda. O Senhor falou: Abraão, ano que vem eu vou voltar aqui, e a sua mulher vai ter um filho no braço. O Senhor encheu meu coração de esperança. Era tudo que eu queria na vida. Abraão podia ter falado com ele, esse homem influente podia ter falado com ele: Senhor, eu, levado pela minha esposa, usei minha escrava e gerei um filho. O Senhor falou: não é esse o filho que eu vou abençoar as nações, não é através de Ismael. O Senhor tirou do meu coração Ismael, eu liberei Ismael hoje não está entre nós. Por que o Senhor fez isso comigo? Vai matar o meu filho. Abraão tinha muitas coisas. E a Sara, como que vai ficar? O que eu vou falar para minha mulher? É que era estéril, o Senhor deu alegria lhe dando filho. Tantas coisas. Existem pelo menos 2 coisas que Abraão poderia ter falado que deixariam o Senhor sem resposta. O Senhor fala o tempo todo que o Senhor é um Deus de promessa. E o Senhor cumpre as suas promessas. E o Senhor prometeu que este meu filho seria pai de multidões. Abraão podia ter falado isso, não podia? Não falou. Abraão podia ter falado uma última coisa que não estava, se a líder de célula lá nos seus pontos, você pode anotar. Essa seria apertar o coração do Senhor. Para dizer: Senhor, olha, eu venho lá de Ur dos Caldeus, lá nós adorávamos um monte de outros deuses falsos, e nós idolatrávamos, e nós sacrificávamos seres humanos, oferecíamos seres humanos aos deuses. Nós sacrificávamos nossos filhos aos deuses. Mas, Senhor, anjo de Adonai, desde que eu ouço falar do Senhor, da sua história, nunca ouvi dizer que o Senhor aceita sacrifício humano. Nunca ouvi na sua história um ancestral meu dizendo que o Senhor aceitou um sacrifício humano. Como é que o Senhor quer agora o meu filho? Mas o Abraão não falou nada. O Abraão simplesmente obedeceu. O que a gente aprende com Abraão? Quantas vezes nós somos os senhores do porquê e para quê?
Por que aconteceu isso comigo? Por que agora que eu recebi um novo emprego, quando eu pensava que estava tudo bem, fui desempregado? Por que minha esposa foi embora? Por que meu marido me bateu? Por que meu filho se envolveu com a droga? Por quê? Abraão nos ensina que questionamentos, que dúvidas não nos levam a lugar nenhum. No primeiro culto eu falei desse Abraão silencioso. Eu falei que nós imaginássemos o Abraão sendo teletransportado, tentando resolver o seu problema. Ele dissesse: eu vou procurar lá na pós-modernidade, lá no ano 2016, lá em Laranjeiras, conselho de alguns crentes da pós-modernidade. E aí eu imaginei o Abraão chegando perto de um crente moderado, um crente assim, tranquilo, um crente equilibrado, e ele contando a história dele, e dizendo assim: e aí, irmão, pastor, presbítero, obreiro, missionário, e aí, irmão João, o que é que você diz? Abraão, seu Deus pegou pesado com você, hein? Rapaz, aí ele está com a perna cruzada, descruza as pernas. Rapaz, não tem palavra para você não. Eu acho melhor você procurar mais uma pessoa, porque pelo testemunho de 2 pessoas, tudo vai ser estabelecido nos céus. Abraão sai de cabeça baixa, com a pós-modernidade, e vai buscar um pentecostal do fogo, deste reteté, tem anjos voando, e ele está do fogo. O Abraão chega: varão de Deus, atravessaste o século para me ouvir a minha voz, eis que te digo. Abraão disse para ele: fica calmo que eu não entendo desse negócio não. Fala na minha língua. Então qual é que é o problema, vaso? O que é vaso, irmão? Ungido. Você é ungido, tá bom, ungido. Aí ele conta o problema, ele diz: sai em nome de Jesus, capeta! Abraão, isso não é de Deus, você está em pecado. Está em pecado, Abraão. Isso é pecado na sua vida. Não é possível que um homem que tem essa experiência que você está me contando aqui agora, você está dizendo que Deus, você está em pecado. Tem pecado aí. Tem pecado. Volta para sua terra e acerta, confessa o pecado. Aí o Abraão sai meio entristecido, porque até agora não teve resposta. Aí ele resolve ouvir um crente moderno, liberal, um crente que lê exato 68 vezes a cada hora, olha o Face 4 vezes por dia, está no Instagram, sabe de tudo. E aí, legal, Abraão? Chegou bem na hora que eu estava olhando uma foto aqui do tempo de Jesus Cristo. Aí o Abraão fala para ele a história, diz: tô fora. Essa de ser crente, por isso que eu não gosto muito desse negócio de ser crente. Eu vou lá na igreja de vez em quando. De vez em quando eu vou lá na igreja, eles falam que eu vou entregar dízimo, bobagem, essas coisas. Tá vendo o que você foi fazer? Você foi se envolver com esse seu Deus, aí pega seu filho, agora você está pensando que é verdade. Ver se eu ia entregar filho meu. Fui eu que gerei, fui eu que criei, estou apaixonado por ele. Abraão volta para o seu tempo e decide ficar em silêncio e obedecer, porque a pós-modernidade não lhe ensinou. A terceira razão, ou o terceiro modelo de obediência que há nesse texto,
que alegra o coração de Deus, que incendeia o coração do anjo do Senhor, que leva o anjo do Senhor a gritar ali naquele monte: Abraão, Abraão, meu filho, que isso, rapaz, para com isso agora. O Abraão para e olha: o que foi, senhor? Que foi? Aí o cordeiro, você me alegrou tanto que eu já providenciei. Quando você chegou, você não viu, não tinha. Já tem aí, ó, o cordeiro aí, não sei, para você. Sabe o que é, querido? Que a obediência de Abraão não é uma obediência cega, não é uma obediência burra. A obediência de Abraão é uma obediência baseada no relacionamento. Ele conversava com Deus. Segundo Flávio Joséfo, o Isaac estaria nesse tempo com 25 anos de idade. Alguns historiadores, outros estudiosos, informam esta idade de Isaac. Então, de 75 anos, o Abraão está com cerca de 50 anos de vivência com Deus. Vai para lá, vai para cá, vai lá em Betel, volta para outro lugar, Berseba, sobe o Monte Moriá, apresenta o sacrifício. O Senhor conversando com ele. Abraão conhece a voz de Deus. Abraão tem intimidade com Deus. Abraão tem experiência com Deus. Ele não ouviu uma voz doida, que ele não estava acostumado. Ele ouviu uma voz e ele disse: que é, senhor? Ele disse: sou eu, Abraão. Cheguei aqui para conversar com você. O que é, senhor? É que você tem um filho que você ama muito. E eu decidi que você me entregasse o seu filho, que você o oferecesse a mim em sacrifício. E o Abraão ouviu claramente a voz de Deus. Abraão foi imediato, Abraão não questionou, e Abraão sabia, tinha certeza absoluta que era o Senhor. E a terceira coisa que mostra que Abraão não era burro, que a sua obediência não era cega, é que Abraão tinha fé, que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. É por isso que ele é profeta quando ele diz aos seus servos, aos seus empregados: vocês fiquem aqui porque eu e o meu filho vamos e voltaremos. É por isso que ele diz ao filho dele: papai, onde está o cordeiro? Ele diz: meu filho, Deus providenciará para si o seu cordeiro. Abraão é um homem de fé, é chamado pai da fé. Ele acreditava, ele tinha absoluta certeza que ele poderia sacrificar o filho dele, que ele sairia de lá com Isaac vivo, ressuscitado pelo Senhor. E eu não estou inventando isso. Isso está em Hebreus 11, versos 17 a 19. Abraão creu ao ponto de entregar no seu coração. Abraão entregou, sacrificou, ofereceu seu filho ao Senhor. Isso encheu o coração do papai do céu. O papai do céu ficou extremamente alegre. E eu quero encerrar lendo uma palavra narrada pelo Flávio Joséfo. Está no seu livro, o livro História dos Hebreus, capítulo 13, na página 98. O Flávio Joséfo, o judeu crê muito nessa história contada, na história oral, na tradição oral. E o Flávio Joséfo narra este momento. Ele diz que o Abraão subiu ao monte, Deus mostrou, ele fez o altar, botou a lenha, e agora ele vai falar com o seu filho Isaac quem é o cordeiro. O Flávio Joséfo coloca assim: meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações.
não houve cuidado que eu não tivesse tido de vós desde que vieste ao mundo. E eu consideraria como realizados todos os meus votos, se vos viesse a chegar a uma idade muito avançada, e eu deixar ao morrer como herdeiro de tudo o que possuo. Mas como Deus, depois de vos ter dado a mim, quer agora que eu vos perca. Olha que expressão, querido, você está me ouvindo? Consenti, diga comigo, consenti. Consenti generosamente em oferecer-vos ao meu Senhor em sacrifício. Prestemos-lhe, meu filho, esse ato de obediência e essa honra como testemunho de nossa gratidão pelos favores que ele nos fez na paz e pela assistência que nos deu na guerra. Como nascestes para morrer, Isaque, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso próprio Pai ao soberano Senhor do universo, que em vez de terminar a vossa vida por uma doença, numa cama, ou por uma ferida numa guerra, ou por um outro acidente, aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de você entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar unida sua alma com ele eternamente. Considerai assim minha velhice, dando-me a assistência de Deus em lugar da que eu devia receber de você, depois de vos ter educado com tanta diligência. E Flávio José escreve a resposta de Isaque. Isaque escutou estas palavras não somente sem se admirar, mas com alegria. E respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer, se ele se recusasse a obedecer à vontade do seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a vontade de Deus. E assim fazendo, colocou-se ele mesmo, Isaque, sobre o altar e pediu ao pai para fazer o sacrifício. Queridos, não é uma obediência cega. O Abraão está tomado de amor pelo Senhor. O Abraão tem uma intimidade com o Senhor. Ele oferece tudo que ele tem. E eu quero lhe dizer nesta noite que o Senhor não está pedindo a sua esposa, não está pedindo o seu filho, não está pedindo a sua filha. O Senhor já deu, como Abraão, o seu melhor por mim e para você. O Isaque que hoje Deus requer de mim e de você é que eu e você nos rendamos e ofereçamos o que nós temos de melhor de nós para o Senhor, e não o resto, e não a sobra. Que quando nós ouvirmos uma palavra do Senhor, nós não deixemos para depois, mas obedeçamos imediatamente. Que quando nós discordarmos de um entendimento, de um ensino, de uma palavra, de uma pregação, nós não sairmos por aí questionando e brigando com Deus a respeito daquela palavra, mas obedecermos imediatamente. Isso alegra o coração de Deus quando nós entendemos que a obediência é porque nós amamos, a obediência é porque nós temos intimidade, a obediência é porque nós sabemos discernir a voz. Deus se alegra quando Ele percebe que isso está em nós. E eu quero encerrar afirmando 3 princípios que eu aprendo para fechar este ensino de hoje.
primeiro é que não tem idade para termos experiências sobrenaturais com Deus. Seja com 3, com 5 ou com 125 anos. Deus pode te visitar hoje aqui e mudar a sua história. A segunda coisa que eu aprendo isso me tocou intensa e profundamente. Eu fiquei desnorteado nas últimas 2 semanas pensando nisso. E me vendo extremamente miúdo e pequeno em cima desta realidade. Abraão obedeceu sem esperar qualquer recompensa do Senhor. Ele não foi obedecer, não foi sacrificar esperando que Deus iria fazer isso, isso e isso, porque eu sou obediente, porque o caminho da obediência, a vitória é o caminho, a bênção está no caminho da obediência. Abraão escolheu obedecer por amar, por honrar, por ter experiência com Deus. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Isso agrada ao meu Deus, eu vou fazer. Isso desagrada ao meu Deus, eu não vou fazer. Eu não vou mais assistir novela. Isso não agrada ao meu Senhor. Eu nunca mais vou assistir qualquer filme, qualquer pornografia virtual. Isso não agrada ao coração do meu Deus. Eu não vou fazer, não vou entrar nisso. Eu não vou gritar mais com minha esposa. Eu não vou desobedecer mais aos meus pais, porque isso não agrada ao meu Senhor. Vou honrar ao meu marido, isso agrada ao Senhor. Não vou esperar o mês que vem para começar a fazer academia, eu vou começar amanhã. Não vou esperar o próximo dízimo para eu ser dizimista fiel, eu vou obedecer agora. Isso agrada ao meu Senhor. Então Abraão resolveu obedecer, sem esperar bênção nenhuma para a sua vida. Você já pensou assim, Patrick? Ou toda vez que você obedeceu, você diz: tem bênção atrás de mim aí. Onde eu ando, a sua bênção. E como é que é? Me seguirá. Abraão não cantou essa música. Abraão não cantou. A última é que, merecendo ou não, Deus tem suas promessas sobre nós. E Ele vai cumpri-las. Ele vai cumpri-las. Ele diz assim: Abraão, eu jurei pelo meu nome. Por que ele jurou pelo nome dele? Não tinha outro nome superior para ele jurar. Eu vou abençoar você. O Abraão conta na história narrada aqui pelo Flávio José que ele foi, e o Abraão foi um homem abençoado. Eu vou abençoar as suas gerações. Você sabe que as gerações do Abraão foram abençoadas. E você vai possuir a terra dos seus inimigos, Israel, enquanto foi fiel ao Senhor, serve nisso. E você abençoará todas as nações. Abraão chegou em Jesus Cristo, alcançando todas as nações. Quando Deus promete, Ele cumpre. Vamos ficar em pé. Eu já estou encerrando. Eu só não gostaria, no nome de Jesus, que essa palavra não mudasse sua história hoje. Não tem idade que você tenha, que você não possa ter experiência grande com Deus. Ah, sou muito novo, tenho muito ainda a curtir. Não, não tem idade. Ah, sou muito velho. Não, não tem idade. Não tem idade.
cabeça para agradar. Só para agradar, porque eu sei que agrada. E isso é tão simples entender isso quando a gente está namorando, quando a gente está apaixonado. Vou dar isso de presente para minha namorada, para meu namorado, porque eu vou ganhá-la. Ela gosta disso, ela gosta deste bombom. Vou levar 2 para ela. E vou ficar olhando, sorrindo, ela comendo o bombom. Como é gostoso agradar a quem a gente ama, não é verdade? O Senhor fica intensamente impressionado, emocionado, quando a gente decide agradar. A gente toma a decisão: eu vou agradar o meu Senhor. Eu quero encerrar e eu não quero gastar mais seu tempo, mas eu gostaria de sugerir a você que olhasse para dentro de si. Feche os seus olhos. Qual é o Isaac que você tem que entregar ao Senhor nesta noite? O que está pegando? Está impedindo você de ser alegria no céu? E o Senhor sorrir e dançar? O que você está fazendo ou deixando de fazer? Que hoje você vai decidir, vai mudar, vai encerrar e não vai mais discutir com o Senhor, e vai dizer: Senhor, porque eu te amo, porque eu creio no Senhor, porque eu sei que é o Senhor que falou comigo neste culto, eu vou te obedecer. Se o Senhor quiser me abençoar, ficarei feliz. Se o Senhor não quiser me abençoar, ficarei feliz. Consegue mencionar? Consegue pontuar no seu coração? Só vou orar por você para que Deus faça um reboliço na sua vida. Ele não deixe você esquecer esta palavra, esta mensagem, enquanto você não mudar. Ó Deus, em nome de Jesus. Elias fez uma oração simples, Senhor, diante dos profetas de Baal, dizendo: mostra que tu és Senhor, consome o sacrifício que preparei para ti, e provas que tu és Deus. Senhor, é uma oração simples. Não deixe nenhuma pessoa aqui nesta noite que pontuou que o Espírito do Senhor lhe falou coisas que deve fazer e coisas que deve deixar de fazer. Não o deixe mais quieto, Senhor. Não o deixe mais quieto, Senhor. Corre atrás dele, corre atrás dela, Senhor. Corre atrás de mim. Até que decidamos alegrar o Senhor e o céu dançar por nossas decisões. E eu te agradeço por isso, Senhor, porque eu sei que o Senhor está interessado em levantar uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja restaurada, para manifestar a glória dos céus. Eu abençoo os teus servos, Senhor, em nome de Jesus.